Olá, bom dia. Bom dia, comunidade Paz e Bem. Meu nome é Adriana, sou a Adriana de Nanã, do Ilê Chalma Nanã, e tenho a grata satisfação de estar aqui mais uma manhã de quinta-feira com vocês. Bom, como toda quinta-feira, eu gosto de praticar o exercício com vocês, fazer o nosso ebó coletivo, que é o ebó da gratidão. Um ebó comportamental. Eu gosto e não vou cansar de explicar, porque sempre tem aquele que pode estar assistindo o vídeo pela primeira vez, está assistindo o nosso programa pela primeira vez, e não vou cansar de explicar. Ebó são rituais da matriz africana, dos cultos da matriz africana, que tem uma infinidade de possibilidades de formatos desses ebós. E para que serve o ebó? Serve para levar energias ruins embora, para trazer novas energias, para renovar energias presentes. E os comportamentais, que eu acho que são os fundamentais, para nos ajudar a ter um bom caráter, para nos ajudar a se direcionar pelo melhor caminho. Um desses ebós é o ebó da gratidão. Já teve gente falar, Adriana, mas você acha que eu vou ser grata pela condição política que a gente está vivendo, ser grato pela quantidade de pessoas que estão passando fome, ser grato pelo preço da gasolina? Não, não é disso que eu estou falando. A gratidão é um instrumento, na verdade, eu acho que muito poderoso. Ainda mais nos dias de hoje, com a quantidade de pessoas que estão adoecidas mental e espiritualmente, a gente lembrar da gratidão, eu acho que é um remédio muito poderoso. Porque mesmo nas piores condições, eu posso estar passando uma situação muito difícil, mas alguém que aparece que me ajuda, se eu estou com dificuldade financeira, um bico que aparece, ou um emprego, ou alguém que me indica para alguma vaga, mesmo que às vezes aquela vaga de cara não dê certo, mas o fato de alguém ter me visto, ter me olhado, ter indicado, eu sou grata pelo esforço daquele que tentou me ajudar. Com relação ao preço das coisas, da gasolina, a condição do país, eu sou grata por termos uma opção. Temos aí, outubro está chegando, temos as eleições, temos o nosso querido presidente Lula aí disposto para que juntas e juntas, podemos recuperar a esperança de um país melhor, de uma vida melhor. Com muito trabalho, com muito esforço, porque para consertar tudo que foi estragado, tudo que foi destruído, as poucas políticas, pois estávamos muito longe de um país democrático de fato, pois já sabemos que a democracia racial é algo que nunca existiu no país. E num país onde mais de 54% da população são de negros e afrodescendentes, então, e nunca houve democracia racial, então estávamos ainda muito longe da democracia. Mas ainda assim, muitos direitos estavam sendo adquiridos, construídos, estruturados no que tange aos direitos humanos, certo? E eu sou grata por essa oportunidade que nós temos enquanto nação de retomar um projeto mais humano, mais digno. Então, o exercício da gratidão, este ebó, ele serve para nos ajudar a ver a saída, a ver um melhor caminho e agradecer por esse melhor caminho. Bom, dando continuidade na nossa troca aqui, na nossa construção, no nosso bate-papo, hoje eu quero falar sobre o impacto do racismo religioso no dia a dia da nação.
Eu, enquanto Ialorixá, enquanto mulher preta, meu papel na Terra basicamente é de acolhimento. Quando eu olho para trás, é o que eu faço, acho que a vida inteira, muito antes de saber que um dia eu seria Ialorixá. É o acolhimento. E quanto mais eu estudo a matriz africana, quanto mais eu estudo, pesquiso sobre os valores civilizatórios da matriz africana, quando eu estudo os oriquis, que são as rezas para orixá, quando eu estudo os itãs, que são os mitos de orixás e dos odus, quanto mais eu estudo os odus, mais eu percebo o racismo religioso, mais eu percebo o quanto que o racismo, não apenas religioso, mas o racismo estrutural impacta, inclusive no desenvolvimento da nação. Num país, voltando, onde mais de 54% da população são de negros e afrodescendentes, um país cristianizado, onde a imposição, e foi imposto, e é imposto até os dias de hoje. Ontem, né? No passado, imposto pela Igreja Católica, hoje uma tentativa de imposição dos neopentecostais, e neste cristianismo, eu não sou cristã, mas eu acredito que o que é feito, muito desse comportamento, acredito que não tem nada a ver com Jesus Cristo, pelo menos não é o que está escrito, né, sobre o comportamento dele, o dia a dia dele. Muito desse cristianismo e esse esforço do apagamento histórico, dos valores civilizatórios da matriz africana, isto impacta a nossa vida e o nosso desenvolvimento de diversas formas. O preconceito e o medo, né? Porque foi criado um medo, porque fomos demonizados. Primeiro, nós, enquanto negros, não tínhamos alma, fomos desumanizados, para em seguida sermos demonizados. E porque quando demoniza a minha ancestralidade, quando demoniza o orixá, quando demoniza o culto, está me demonizando. Ou seja, fui desumanizada e demonizada. E nós, e eu falo sempre, lembrando que eu falo a partir da perspectiva iorubá, que é a minha cultura, que é a minha raiz. E Brasil, nós temos várias outras matrizes religiosas de África, temos os bantus, temos vários outros grupos étnicos que inclusive chegaram no Brasil primeiro e num volume inclusive muito maior. Mas eu falo a partir da minha realidade. Quando eu estudo os tratados de Ifá, que está aí registrado há milhares e milhares de anos, muito antes dessa sociedade dessa estrutura social que nós conhecemos hoje, é incrível a quantidade de respostas que tem ali. Inclusive desde saúde, doenças que às vezes são, hoje a ciência moderna descobre hoje, mas tá lá, às vezes não com o mesmo nome, mas a descrição e o tratamento tá ali presente. E aí, e por isso que quando a gente joga os búzios, quando essa divindade, quando Orumilá Ifá responde no jogo, que é o grande testemunho, né, foi a grande testemunha do universo, ele testemunhou a criação de tudo e de cada um de nós. E ele sabe qual o nosso papel aqui, o que viemos fazer aqui na Terra.
Porque a gente conta, né? Lembra? Tem lá vários outros vídeos que conta sobre Ori, nossas escolhas, como a gente chega aqui na Terra, aqui no Aie e tudo mais. E a gente recita para Orumilá todo o nosso pré-projeto, assim como na presença de Exu. Por isso que ele sabe qual o melhor caminho para nos conduzir. Mas quanto mais a gente estuda, e toda essa tecnologia está registrada, porque tem a sociedade, a cultura ocidental, o Ocidente, né, o branco europeu, ele deixou registrado como se o povo preto, o povo africano é atrasado, não sabe escrever, não lê, não escreve. Não lemos, não escrevemos a língua do colonizador, certo? O idioma do colonizador. Mas temos registros, o registro gráfico existe há milhares de anos já em África. Mas nós temos uma questão que muita coisa não se escrevia porque se dá um valor muito maior à palavra. Lembra, eu já falei sobre o caráter, a importância, são os pilares dos valores civilizatórios africanos. Iwa, que é o bom caráter, né? Iwa Pelé, que é o bom caráter. A responsabilidade com a palavra. Por isso que tinha antigamente, né? Que a palavra que valia um fio de bigode, o peso da palavra. Isso é uma coisa que vem de África. Então, não se escrevia, não apenas para não saber, mas porque se dava muito mais valor à palavra, ou seja, um compromisso que você fazia verbalmente, ele seria cumprido a qualquer custo. E hoje, a gente tem contratos que não são, né, mesmo que está escrito no papel, ninguém cumpre. Temos as leis, todas aí escritas, a própria Constituição, a Declaração dos Direitos Humanos, e não é cumprida, não é respeitada, não só no Brasil como no mundo. É só observarmos todas e todas pessoas, criaturas humanas que são assassinadas, violentadas constantemente. E o impacto disso, com a nossa desumanização e a demonização dos valores civilizatórios africanos, se demoniza a nossa cultura e a nossa tecnologia. Inclusive a tecnologia do cuidado, do tratamento. Do tratamento e o cuidado de cada pessoa, de cada indivíduo. O impacto disso é quando as pessoas procuram um sacerdote, por exemplo, de matriz africana, principalmente para as pessoas pretas. Mas vem morrendo de medo, as pessoas têm medo. Muitos de vocês que acompanham aqui o vídeo falam, nossa, eu perdi o medo, nossa, eu acreditava que fosse algo totalmente diferente, acreditava aquilo que o colonizador te levou a acreditar. Tem medo de chegar até nós, tem medo de fazer os ebós. E os ebós é uma tecnologia, o ebó é uma tecnologia ancestral, é uma tecnologia milenar, que tem dos comportamentais, mas tem todos os rituais, que é para o cuidado da saúde, que é para o cuidado da saúde física, cuidado da saúde espiritual, da saúde mental, social. E tudo isso nos foi negado. E a pessoa que está ainda colonizada, ainda nos anos de 2022, a pessoa que está completamente colonizada, ela tem medo. Tem medo, mas vai matar bicho, o abate, o povo vai para o churrasco todo final de semana, mas tem medo do abate religioso, daquela troca de energia.
É uma tecnologia. Nós, da matriz africana, não costumamos fazer, como é que diz, dar testemunho. Mas não faltam histórias de pessoas que chegam quase desfalecidas e saem andando. Eu mesma já passei por várias situações de quase morte. E a tecnologia ancestral africana que me manteve e me mantém viva aqui até os dias de hoje para estar aqui nessa troca com vocês. Isso não significa que eu vou negar de ir ao médico, que eu não vou fazer meu check-up, não quer dizer nada disso. Mas eu vou depois que eu passo pela minha tecnologia ancestral, depois que eu faço os meus ebós, para que o médico encontre exatamente o que eu tenho. Quantas pessoas adoecem, começam a se sentir mal, vai no médico, não encontra nada, vai no médico, vai no outro, faz um exame, faz um outro e não acha nada. Tem gente que morre, vai ter o diagnóstico depois que morre. E eu já passei por situação de você ver no jogo e de fato dizer, porque tá ali nos odus. Ou seja, muitas das dores que vivemos hoje não seria necessário. Hoje nós somos distanciados da consulta do jogo e dos ebós. Hoje, quando a gente casa, não joga antes, não consulta um oráculo para saber, será que é a melhor pessoa para a minha vida? Eu seria a melhor pessoa para ver dessa pessoa? Porque acreditam só nessas fantasias do que estão nas novelas. Tanto que os casamentos hoje não duram quase nada. Antigamente o casamento era para sempre, porque aí se demonizou, né? Falar, eu arranco. É diferente, gente, de você vender uma criança. Não é disso. Isso é, uma coisa é o que é contado, né? Pelo dominador, pelo colonizador. Outra coisa o que é de fato. Uma coisa quando aquilo é jogado, aquela família que uma família conhece a outra. Porque um casamento não é apenas o casal. E eu falei nos programas anteriores, quando eu falei sobre o perigo da família privada, inclusive. Parece que casam duas pessoas, se torna uma nova família e esquece da anterior. Ora, nós saímos de algum lugar e somos continuidade de algo e nossos filhos serão a nossa continuidade e continuidade do grupo, não apenas minha continuidade, continuidade da comunidade. E quando tudo isso é tratado, consultado antes de um casamento ruim, e aí no jogo, né, no oráculo, e já vai passar os ebós, sejam comportamentais, inclusive, tanto para o homem quanto para a mulher, né, não importa, para qualquer um dos dois companheiros, quais os ebós necessários para que haja harmonia naquela família. Nós aqui no Brasil somos vistos como religião, porque na verdade na Constituição a gente não cabe em nada, senão jamais seremos reconhecidos. Temos o sagrado, mas para muito além do sagrado temos toda uma ciência milenar, com tecnologias do bem viver. E não é só a matriz africana, se observar as comunidades tradicionais em geral, com mais equilíbrio. O certo seria com menos disputa, ou com caráter durante a disputa. Porque não é dizer que não há disputa na conquista, mas há necessidade de ter um bom caráter, inclusive na hora da disputa. E Orumilá Ifá traz tudo isso. E o racismo religioso nos nega tudo isso.
E aí, onde favorece ao colonizador o controle. O controle e a dominação. Onde as pessoas são levadas a se sujeitar a trabalhar por um salário de miséria e de humilhação. E trata o patrão, o chefe, o gerente, como senhor, como senhorzinho, como se ele estivesse fazendo um favor de lhe empregar. Tudo isto é a consequência do racismo religioso. E com o racismo religioso, há forçosamente o distanciamento das minhas tecnologias. Eu, enquanto mulher preta. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu me aprofundo na cultura de matriz africana, mais eu me reconheço, mais eu me entendo, lembrando que todo o registro da minha ancestralidade aqui no Brasil foi queimado, a história da minha raiz, do tráfico, de onde minha família veio, tudo isso nos foi negado. Então, a reflexão de hoje é o quanto você se priva em consequência do racismo. O quanto você tem medo do seu vizinho por conta do racismo. O quanto que isso está... E essa pergunta que eu faço não é para pessoas brancas, é para as pessoas negras e não negras, para pessoas brancas, negras, para todos. Pois todos nós fomos enfiados dentro dessa máquina de moer carne e que processa, tenta transformar tudo numa carne só e que não é verdade. Esse processador mesmo, com várias frases hipócritas de que somos todos iguais e por aí vai. O que não é verdade. Bom, espero que vocês tenham gostado da provocação de hoje. Eu, sábado, estive no evento, no encontro com a democracia, Lula presidente, foi muito emocionante ver todo aquele Expo Center Norte todo vermelho, cheio de pessoas com a sua esperança renovada, de várias lideranças, de diversas regiões do país, inclusive. E eu tenho certeza que todos, todas e todos temos o direito de ter esperança e juntos, juntas e juntes produzirmos um 2023 melhor. Um beijo grande, tenhamos todas uma quinta-feira abençoada, com muita saúde, com muita prosperidade, com muito amor, com muita reflexão também. Um beijo grande, até quinta-feira que vem.